Outro aspecto também é a questão da pecuária. E pegando o gancho da pecuária, antes de falar da pecuária, eu vou falar da Embrapa. A Embrapa teve um papel determinante no Brasil, porque a Embrapa é que criou as sementes adaptadas às regiões do Nordeste e do Centro-Oeste. Essa região do Nordeste, ela não é tão fértil quanto as regiões do Sudeste. Eu pensava diferente até estudar. Essas regiões, elas hoje estão sendo exploradas com a pecuária, com plantio de soja, de milho, de algodão, principalmente na região do Centro-Oeste, por conta da melhoria das sementes, melhoria genética das sementes, que está possibilitando a gente produzir altas quantidades de grãos nessas regiões, que são regiões semiáridas, entendeu? E também aí tem um grande desenvolvimento da pecuária. Eu sou de uma família de agricultores e, assim, o capim, que é o principal alimento do gado, eles mudaram nos últimos 50 anos. A gente tinha um tipo de capim que era o chamado coronhão. Ele é africano, então os nossos antepassados trouxeram ele e ele se espalha com vento dentro da floresta, e quando você derruba a floresta, ele acaba nascendo. Quando você limpa a manga, o pasto, ele acaba nascendo. Esse capim foi substituído por um Brachiara decumis, mas era uma outra qualidade de Brachiara, um Brachiara que não crescia muito, um Brachiara que era sujeito a pestes, a besouro, a cigarrinha. E hoje em dia tem dezenas de tipos de Brachiara. Nas propriedades da gente mais antigas, a gente já substituiu um pelo outro. Tendo a melhoria de ganho, de tamanho, de volume, e tendo a melhoria de eles não sofrer tanto com determinadas pragas como a cigarrinha. Entendi. Só uma dúvida, essa questão da substituição do capim, as próprias pessoas que fazem agricultura ou é coisa da natureza que muda automaticamente? Sou completamente ignorante disso. Sim. Isso aí eu vou te explicar. Quando a gente precisava limpar uma determinada área porque não tinha capim, a gente plantava na mão, ou utilizando a semente, ou utilizando uma muda de capim. O braquiária é uma gramínea, então você pega um punhado, coloca ali e plantava. Mas isso era há 40 anos atrás. Meus pais participaram de plantações de capim, eu participei muito também, meus irmãos, todo mundo ia para a fazenda fazer isso. Porém, hoje em dia, tem mecanismos mais eficientes. Primeiro que a mão de obra está muito cara, e segundo, a mão de obra demora muito para fazer. Hoje, quando você quer fazer uma limpeza de pasto, você utiliza um trator, um gradil. Então, um trator passa limpando tudo, virando a terra, e depois vem um outro plantando o capim. O braquiária é uma gramínea. Então, quando você planta e chove, ele nasce e vira um campo de futebol. É a coisa mais bonita do mundo. Você vê um pasto tudo verdinho, monocultura, determinada área, entendeu? Onde estava sujo e cheio de plantas invasoras, e você colocava um número de animais, esse número de animais já comia o capim que tinha ali e não engordava. Então, quando você tem uma monocultura em uma determinada área cercada, poxa, é uma alegria a gente ver isso, entendeu? E lembrando que a pecuária, diferente do que muitas pessoas acreditam, a pecuária, ela tem áreas onde a gente planta, mas todas as fazendas têm muitas áreas que não são, que a gente não consegue plantar. Porque é um morro, porque é uma descida, porque é pedra. E essas áreas ficam como áreas de preservação. Então, na fazenda dos meus avós, que meu pai herdou, boa parte da fazenda é morro. E está lá uma floresta no morro. O trator não entra. Entendeu? E está lá. De certa forma, está preservada. Quem desbravou essa fazenda provavelmente foi meu avô. Mas meus pais herdaram e você não tem como sair derrubando tudo. Agora, aquela área plana, na baixada, aí é aquela área que você passa o trator para poder plantar. Você trouxe um ponto muito legal para a gente falar sobre, que é a revitalização do solo. O ser humano também consegue causar um impacto ambiental positivo na natureza, não é? Porque o Brasil alimenta 2 bilhões de bocas pelo mundo, você sabe, né? E temos também 30% da água do mundo na Amazônia. E o que falta no Nordeste é água. É água. Então, mas não tem logística para trazer água de lá para cá. Não tem essa logística. Mas eu só queria pegar o gancho, que é o seguinte. O Nordeste também tem uma produção gigantesca
de grãos e de pecuária, graças a sementes que foram adaptadas para essa região. Entendeu? E aí você fala, poxa, de adaptação de meio ambiente. O ser humano faz o que ele quiser. Se ele quiser pegar uma região e transformar numa monocultura, ele transforma. Se quiser transformar numa floresta, ele transforma. Aliás, para transformar em floresta é a coisa mais fácil do mundo. É só não fazer nada. Tem fazendas, assim, na nossa região, que as pessoas não têm o cuidado em plantar o alimento do gado para poder criar gado, porque nossa região é toda pecuária. Então deixa lá um pasto muito tempo sem cuidado, sem roçar, sem limpar, vira mata. Começa a nascer árvores, uma atrás da outra, e vira entendeu? Você tem que de tempos em tempos sair limpando. Agora mesmo a gente está com a área lá, está muito sujo, é próximo ao rio, a gente vai fazer a área de preservação ambiental na beira do rio, e a gente vai limpar para fazer o pasto. Depois vai derrubar a árvore? Não, não é árvore nativa, não é aquelas árvores que você vê na floresta, não. São árvores fininhas que estão começando a sujar o pasto. Tudo que é acima de 2 metros a gente chama, é árvore, mas não tem tronco ainda. É fininha. Está ali sujando.